Começa agora. Programa Conviver. Apresentação: Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Nós estamos no programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Eu sou Afonso Moreira Júnior e tenho a grata satisfação de receber no programa de hoje Shirley de Jocurnã Krenak. A temática do nosso programa na pauta espiritualidade indígena. Shirley, boa tarde. Olha, estou imensamente feliz em ter você de volta aqui no programa Conviver. Olá, Afonso, boa tarde para todo mundo, boa tarde para todos os amigos da Rede Espírita, que eu admiro muito, e é um prazer poder conversar, iniciar o ano, né, conversando com você. Muito bem, nós vamos aqui apresentar a nossa querida Shirley, que ela é uma líder do povo indígena Krenak. Ela é formada em jornalismo, publicidade e propaganda, atua na defesa dos direitos indígenas e dos rios sagrados contra a mineração. Ela é escritora indígena com livros publicados A Onça Protetora e Cartilha Krenak. É coordenadora pedagógica do curso de extensão voltado para a história indígena do Brasil, desenvolvido em parceria com o Núcleo de Agroecologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, campus Governador Valadares. A Shirley desenvolve um trabalho terapêutico usando recursos ancestrais voltados para a cura e para o despertar do ser humano. É professora, atuando em parceria com escolas públicas e privadas da região, assim como as universidades e centros socioeducativos. Atualmente, ela está coordenando a construção do Instituto Shirley Krenak. A Shirley foi recentemente condecorada pela Universidade Federal de Juiz de Fora com o título de doutora honoris causa, que é concedido àquelas pessoas que se destacam em sua área de atuação. Desde a instalação do campus avançado da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Governador Valadares, Minas Gerais, ela atua como educadora e coordenadora pedagógica em pelo menos 2 programas de extensão: o Núcleo de Agroecologia, NAGO, e o Centro de Referência em Direitos Humanos. Bom, a Shirley, ela faz parte do povo indígena Krenak do leste de Minas Gerais, Brasil. E eu tenho a dizer para você aqui, eu me sentindo assim como um amigo, que eu me sinto conhecedor da sua luta, do seu trabalho, das suas vitórias. Olha, Shirley, tenha certeza de uma coisa: seu pai no mundo espiritual deve estar muito contente com você. Assim espero, porque realmente essa é uma notícia que você me dá de um jeito muito maravilhoso, porque tem muita coisa para fazer em 2024. Olha, você sabe que eu sou pai, tenho uma filha tão linda como você. Naturalmente, é outra cultura, é outro mundo. Mas olha, eu queria ter uma filha com esse currículo que você tem. Ô, Afonso, vou te falar, viu? Porque é luta atrás de luta, meu amigo. Não desmerecendo a minha filha, que é uma moça muito inteligente, muito atuante, pedagoga, enfim. Shirley, felicidade de estar com você. Eu me sinto assim mais próximo, ainda que pelo Zoom. Sinta-se acolhida na Fundação Espírita André Luiz. Esse nosso programa, esse nosso encontro, essa nossa entrevista está sendo gravada, então nós não temos a participação direta dos telespectadores
dos ouvintes e dos internautas, mas, por intermédio do nosso e-mail, eu peço a você que anote aí por aí, afonsomoreirajunior@gmail.com, afonsomoreirajunior@gmail.com. Você pode interagir conosco. Aliás, a própria Shirley está conosco por solicitação de vários companheiros nossos que acompanham o conviver. A Shirley precisa voltar, ela foi lá para fora, foi para a Europa, ela precisa contar como é que eles acham, o que eles falam do Brasil, como é que está o Brasil lá fora. Muitas sugestões. Nós atendemos as sugestões na medida da possibilidade dos entrevistados. E a Shirley está conosco. E vamos começar, que nós temos uma bateria aqui de perguntas, a bateria que foram enviadas, e vamos começar já com uma questão muito importante. Shirley, qual tem sido a receptividade das tribos indígenas em relação à sua participação em processos políticos internacionais, incluindo a representação em fóruns e conferências? Então, Afonso, primeiramente, gratidão imensa a toda a força espiritual que nos mantém de pé, e gratidão imensa por sempre estar disposto a conversar comigo nos momentos mais difíceis que a gente passa, tanto fora do Brasil quanto aqui, né? E dentro de todo esse processo de trabalho nacional e internacional, eu confesso que nunca é fácil a gente estar nesses espaços, né, de discussão, tanto política, quanto também voltada e pautada nas questões a respeito das áreas climáticas, né, dos projetos climáticos e tudo que envolve essa ação ambiental no planeta. Eu participei agora, a minha última participação internacional foi na COP28, em Dubai, em que nós estávamos em diversas plataformas de discussão, falando sobre a importância do diálogo, né, e de ter os povos indígenas nesses espaços que estão sendo muito falados, de negociações para buscar ações imediatas sobre a questão climática. E é muito complicado para nós, porque a nossa forma, nosso entendimento de visão de proteção da terra é muito mais, né, diversa e ampla do que essa visão do não indígena pautada numa única ação, que é o capitalismo, né? O capitalismo totalmente desenfreado. Então, quando a gente chega fora do Brasil, nesses espaços de discussão, de painéis, para poder falar sobre a realidade do que está acontecendo no planeta, a gente acaba sendo mal visto, né? Ou então mal interpretado, ou então nem aceito para uma discussão. Então, a cada dia que passa, a forma de crescimento, não só do nosso país, mas também de todos os países que compõem o G20, está se tornando um olhar muito mais pautado na questão capitalista e destrutiva. E a nossa preocupação é essa, Afonso. Já está existindo guerra por pedaço de terra e guerra por espaços políticos fora do nosso país. Mas sabemos também que no nosso país existe isso, independente do governo que vem ou que vai. A problemática existente dentro, né? E está sendo super difícil estar nesses espaços. Nunca foi fácil, né? Shirley, com a gestão desse novo governo, a pergunta chegou aqui e você responda. A pergunta que você não quiser responder, fique à vontade. Mas com a gestão desse novo governo, as coisas melhoraram ou pioraram? Bom, Afonso, eu costumo dizer sempre que se todo governo fosse bom para os povos indígenas, nós teríamos todas as nossas terras demarcadas. Se todos os governos fossem bons para os povos indígenas, nós não teríamos nenhum rio sagrado poluído com minério, né? Mas a gente precisa ser inteligente o suficiente para ter entendimento de uma abertura maior de diálogo e de conversa dentro dos âmbitos políticos. Quando nós nos deparamos com o governo anterior,
foi super massacrante, porque o nível de entendimento dentro dessa questão de conversa pautada na história dos povos indígenas e no que diz respeito ao nosso direito era muito complicado. Com esse novo governo, a gente está tendo uma abertura de diálogo, mas, porém, tem suas controvérsias também, né? Porque, até então, as questões climáticas estão sendo pautadas de um jeito totalmente, acho, no meu ver, controverso, né? Porque quando a gente se depara com um projeto que diz respeito à questão ambiental, a gente fica um pouco preocupado, né? Devido a todas essas ações de falar em projetos verdes, que isso me preocupa, que dentro dessa proposta do governo atual agora de projetos verdes se encontra a questão do lítio, se encontra a questão do petróleo, né? Combustíveis fósseis, todas essas pautas que dentro do movimento indígena não é discutido com a gente na base, sabe, Afonso? Então, eu acho que para a gente ter uma proposta ainda maior e melhor diante de todas essas questões que diz respeito à política pública de verdade dentro da questão ambiental, é super necessário que não só esse governo, mas os outros que virão futuramente, possam ter entendimento do que é fazer a consulta prévia, livre e informada conosco, com os povos indígenas, para que a gente possa ter uma conclusão e um diálogo mais perfeito diante de todas essas propostas de projetos verdes, projetos ambientais, que não só esse, como outros governos, estão pautando sempre dentro do Congresso, né? E a nossa preocupação é muito grande, porque ao mesmo tempo que a gente vê esses andamentos desses projetos verdes indo, né, de uma forma totalmente errônea, no meu ver, né, diante da conversa com a base dos povos indígenas, nos preocupa porque a gente tem que lutar para estar nesses espaços e ainda tem que lutar para poder provar para o mundo todo que nós somos povos originários do Brasil, porque nós estamos aí com um marco temporal, né? Que ainda há um segmento muito grande dessas ações políticas dos ruralistas, dos grandes empresários pautados na ação do agronegócio, tentar derrubar a nossa história de existência nesse planeta para poder seguir em frente, né, com a destruição desenfreada dos territórios e de toda a nossa biodiversidade. Sheila, tem uma questão dolorosa aqui, mas a gente precisa pôr o dedo na ferida. A Vale do Rio Doce vem produzindo imensas fortunas com a exploração de minérios, mesmo à custa de danos irreparáveis ao meio ambiente. E o povo Krenak, que vive na região, ele beneficiou-se ou se beneficia de alguma forma dessa riqueza? Eu acho que a palavra beneficiou-se, eu acho que é muito complicada e muito errônea dentro desse cenário ao qual vive o meu povo, sabe, Afonso? Porque ninguém se beneficia com a destruição de um rio sagrado. Ninguém se beneficia com a destruição e morte de milhares de pessoas, né, que estão sofrendo ao longo de todo esse crime que aconteceu não só no território do Vale do Rio Doce, mas também em Brumadinho. Então, nós tivemos em 2015 um crime, 2019 outro crime, e sem contar nos diversos avisos e diversas preocupações que outras comunidades ao longo de todo o leste de Minas Gerais vêm sofrendo diante de todas essas formas inadequadas da justiça trabalhar o direito do ser humano quando eles se deparam com essas ações criminosas dessas empresas. Eu acredito que a luta do meu povo é uma luta exemplar para todos os povos que têm essas problemáticas referentes à questão da mineração. E nós não temos nenhum benefício, pelo contrário, a gente tem os nossos direitos respeitados diante da luta ao qual nós sempre travamos com essa mineradora. É mais de 200 anos de luta, e esses 200 anos de luta nós nunca fomos escutados. E a nossa forma de ter o processo da escuta foi de fazer a paralisação na linha férrea, né? Em diversos momentos, para poder essa empresa ter entendimento de que está destruindo o nosso povo e que ela precisa pagar pelos crimes que ela cometeu. Então, eu acho e tenho certeza que a palavra se beneficiar não cabe diante do histórico de luta, tanto nos movimentos sociais, quanto dentro dos processos jurídicos ao qual o meu povo já ganhou várias causas, né, processando essa empresa
e também fazendo com que ela cumpra, né, com todos os crimes que ela cometeu diante da história e diante do nosso território e diante da morte do nosso Rio Doce. Shirley, eu tenho várias perguntas aqui a propósito do seu trabalho em Dubai, da sua militância em Dubai. São várias perguntas. Agora, eu gostaria que você resumisse para a gente, fizesse um balanço rápido do que foi, se correspondeu à sua expectativa, se foi produtivo, como é que você foi recebida, acolhida ali naquele cenário que é produzido por uma riqueza imensa que brota do chão e que falta em tantos lugares do nosso planeta. Afonso, é, é super diferente quando a gente se depara em um território que realmente é luxuoso, né? Eu acho que vamos falar assim, a palavra luxuoso, a palavra ouro, a palavra ganância, sabe? Por ter mais e mais. Eu acho que quando você entra dentro do país de Dubai, é algo nesse sentido, sabe? Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E um espaço em que você não vê muitas mulheres, né? Também. A forma ao qual a mulher ali é tratada, né? De um jeito escondido e que não está diante de todas as ações que diz respeito a toda essa forma da mulher lidar com a vida, né? E a forma ao qual também essas pessoas, esses grandes empresários, esses grandes sheiks, essas pessoas bilionárias, trilionárias, elas olham para nós aqui, sabe? É super complicado. Diversos momentos assim que a gente entra para dentro de um determinado espaço e fala, caraca, isso realmente existe, sabe? O luxo, a grandeza. E aí você olha todo um país, toda uma cidade construída com prédios enormes, algo muito grande, e você se depara de que toda essa matéria-prima ao qual está sendo construído todo aquele espaço está saindo do seu país, está saindo do seu estado. Porque até então, isso, estou falando com você, chega a arrupiar meu corpo porque vem um sangue no olho, entende? E às vezes a gente tem que se manter no controle, né? Porque a herança dos guerreiros vem na face da gente, sabe? E quando você se depara com aquilo, aí você também tem o entendimento da dimensão da destruição que está acontecendo no planeta. E aí quando você vai para as discussões, você vê que eles ainda querem destruir mais, sabe? Mais espaços para petróleo, mais espaços para minério. Vamos comprar mais minério porque nós precisamos crescer mais, sabe? Em que você vai para poder tomar um banho de mar, você tem que pagar quase R$ 400 para poder colocar o pé no mar, porque tudo lá Então, sabe, o sentido da situação. E aí, quando você anda pelas ruas, você se depara com diversas árvores e plantas que vêm do bioma da Mata Atlântica. Eu achei assim, caraca, o povo está destruindo todo o meu bioma e o meu bioma está vindo para cá. Então, daqui a um tempo, lá nós não temos nada e aqui eles têm tudo, né? E aí, como é que fica essa situação? Então, teve diversos momentos, assim, que eu me deparei com muitas atitudes também de muitas pessoas que me magoaram bastante. Eu tive que também aprender a lidar com essa situação, que não está sendo fácil para mim até nesse exato momento. Porque pessoas que você pensa que nunca vão se dobrar, sabe, para a corrupção ou para um espaço que realmente não é viável, acaba indo por esse caminho. E aí deixa a gente um pouco triste, sabe? Mas o que importa é que eu vi muitas pessoas também batendo de frente com diversos empresários da Vale que estavam lá na COP em Dubai falando da mineração sustentável. Eu falei, caraca, mas como? Não existe mineração sustentável. E ainda falando que ainda vão trabalhar a questão do minério azul, né? Então a intenção é furar ainda mais o coração da Madre Terra, da nossa Pachamama, para poder sugar toda a essência que ainda ela tenta guardar para outros tempos que virão. É o ser humano ali totalmente com a mente desenfreada, pensando na destruição 24 horas por dia. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Foi algo assim muito difícil para mim, não foi fácil não.
muita discriminação, Shirley, em relação a nós brasileiros, algum menosprezo, humilhação, restrição foi imposta a você? É importante a gente saber disso, porque nós estamos aqui numa tribuna. E na tribuna nós queremos revelar as coisas para que as coisas melhorem. Sim. E você teve um papel importante nesse trabalho em Dubai. Você foi ali, eu senti quando você viajou, muito esperançosa, muito animada, mas pelos contatos que nós tivemos, raros porque você estava muito ocupada, muito agendada, a gente foi sentindo uma tristeza muito grande que cresceu no seu coração. Eu ainda continuo um pouco triste, Afonso, porque eu estou muito preocupada, porque dentro desse espaço espiritual que o meu povo sempre se encontra, a gente sempre tem uma preocupação muito grande com o futuro, né? Porque o futuro não é para nós, o futuro é para aquelas crianças que estão vindo, né? E que futuro é esse que a gente vai deixar aqui para elas? Se a gente não se... Eu acho que é preciso que as pessoas se doem mais pela causa, sabe, Afonso? E aí nos torna um pouco preocupados, porque não é todo mundo que tem essa mesma visão de se doar muito pela causa, né? Com um propósito de fazer algo bom. Então, lá, teve momentos que, assim, eu acho que a minha ida poderia ser muito mais bem aproveitada, sabe? Mas pelo fato da gente carregar uma luta pautada na mineração, né, a gente acaba sendo um pouco tirado ou de escanteio devido à verdade que a gente carrega nessa luta. E ninguém quer ouvir uma liderança de um povo, uma mulher, né, que luta contra a mineração dentro desses espaços, porque é através da mineração que se mantém a política do nosso país, certo? É através do jogo da mineração que muitos políticos estão dentro do Congresso, porque as empresas de mineração, elas, né, financiam muitas campanhas políticas dentro do nosso país. Então, não é interessante ter ativistas, porque eu me enquadro mais dentro dessa onda indígena ativista pelas águas sagradas, sabe? E lá fora, quando a gente se depara com esses painéis, onde tem a própria empresa da Vale, inclusive tem até um indígena Guarani, o Tiago Guarani, que bateu de frente com os empresários lá, né, em um painel, falando de toda a destruição que a Vale tinha realizado aqui no nosso país, e a Vale não realiza só a destruição aqui só no nosso bioma da Mata Atlântica, a Vale está num crescimento muito grande no bioma da Amazônia, né? E isso é constante. A gente tem um povo Munduruku, né, da Alessandra Munduruku, uma grande liderança ativista, que sofre com contaminação direta, como nós aqui no estado de Minas Gerais, no Rio Sagrado, sabe? E as crianças estão totalmente contaminadas, o corpo contaminado. E é isso como se isso fosse algo que, isso acontece mesmo, a mineração traz isso mesmo e está tudo bem. E eu vejo que muitas das nossas sociedades e muitos seres humanos que estão impactados por esse crime de forma direta, eles esquecem muito rápido do acontecido, sabe, Afonso? E aí a nossa luta como povos indígenas se torna ainda mais difícil, porque aí chega o ponto dessas empresas fazerem e organizarem aquela lavagem cerebral na mente das pessoas, elas acabam esquecendo do que essas empresas estão fazendo, tanto para o nosso corpo quanto para o nosso espírito. Olha, aqui à distância eu acompanhei a intervenção da Vale do Rio Doce lá em Dubai. Eu só tenho uma colocação a fazer. Os caras são caras de pau. Caras de pau. É isso. Com todo caras respeito. De pau. É como se a gente fosse o errado, meu amigo. É isso. Meu Deus, uma ação criminosa contra a população, meio ambiente, e eles se apresentam como salvadores do meio ambiente. Salvadores isso. O crime aqui afetou 3 milhões de pessoas, sabe? Destruiu 700 quilômetros de rio de água doce e ainda essa lama cai no mar, né? Inclusive agora, a água da lama do Rio Doce está chegando numa lagoa na Jurunama, no Espírito Santo,
que está afetando a única lagoa, o espaço que chegava de água limpa para o povo de Regência, do Espírito Santo ali da região. Deus do céu. Porque eles liberaram a barragem falando que a água do Rio Doce já está totalmente limpa e boa para consumo, sabe? E aí é algo assim, é louco, porque a própria justiça liberou a barragem, né, para tirar a barragem, porque a Vale não queria mais gastar dinheiro com a manutenção dessa barragem e tudo mais, tem todo esse jogo, né, administrativo, político, corrupto. E nós falamos muito do racismo ambiental, sabe, Afonso? Na COP. A gente fala muito sobre essa questão do racismo ambiental. E foi feito muitas perguntas para mim, em muitas entrevistas, do que seria esse racismo ambiental. E eu sempre falei, e sempre vou falar, racismo ambiental é aquele que mata o nosso espírito, que mata o nosso corpo, que mata a nossa carne, que mata nosso território, né? Isso é racismo ambiental. Graças a Deus que o Brasil tem gente boa como você, que está na linha de frente na defesa da nossa cultura raiz, da nossa terra, do nosso bioma, da nossa natureza, dos nossos recursos naturais. Ô Shirley, tem uma pergunta aqui muito importante. Nós temos aqui várias participações aqui importantes aqui no programa de hoje, e eu fico aqui indefeso, eu não sei por onde começar, mas enfim, qual é a religião dos Krenak e o que faz essa religião dos Krenak diferente de outras religiões indígenas, por exemplo, dos povos africanos escravizados nas Américas? Qual a diferença dessa religião dos Krenak, por exemplo, se comparada com o candomblé? São perguntas que chegaram aqui. Primeiro, religião para nós não existe. Nós temos espiritualidade, é diferente. Religião é a palavra que vem desde o processo do colonialismo, né, da colonização, que aí são pautadas em diversas vertentes dentro desses âmbitos dos não indígenas. E aí, religião africana, religião, né, católica, religião crente, religião tem diversas. Para nós entendemos que nós somos espíritos. Nós entendemos que todo o nosso processo de concentração mental, de concentração corporal, vem através da nossa conexão entre o céu e a terra. Nada mais. É essa a visão que o meu povo tem de espiritualidade, sabe? Mas a gente tem um processo muito respeitoso, com muitas religiões, né, de outros povos. Mas o meu povo acredita que através do canto, através da concentração, de bater o pé no chão, de entrar em contato com a terra, de entrar em contato com a água, a gente consegue entrar em um transe espiritual e limpar o corpo da gente, tirar as maléficas da nossa alma, da nossa carne, através dessa forma espiritualizada de estar dentro da nossa biodiversidade, porque nós acreditamos que nós somos movidos de terra e água. E a força da sabedoria vem de todos os animais e de todas as formas humanas que existem no território e na nossa biodiversidade. Por isso nós somos chamados de Borum, que significa a essência do ser humano, né? Creno significa cabeça, Nak significa terra. Então nós somos um povo que reverenciamos dentro do nosso processo de espiritualidade sempre a sagrada Mãe Terra, que nos deixa firme aqui para seguir adiante. Ô Shirley, nessa espiritualidade, o seu povo compreende a reencarnação? Então, a gente pode vir como borboleta, a gente pode vir como tchê-tchê-tchê, a gente pode voltar como onça, né? A gente tem oportunidade. Basta realizar as boas ações aqui, enquanto oportunidade de ser humano. E tem diversas transformações, né, que a gente passa no decorrer da nossa espiritualidade depois que a gente sai desse lugar aqui. Tem diversos degraus ainda para a gente subir, né, para se tornar
uma pessoa totalmente espiritualizada dentro dessa amplitude imensa do nosso planeta, né? Uma Bom, se questão. eu terminei a minha missão aqui, com certeza eu vou para outro espaço dos maretos. Mareto, na nossa língua, significa espíritos bons, maravilhosos. Então, se eu realmente terminei minha missão aqui, eu não vou voltar mais. Eu vou para o espaço dos maretos e lá eu me torno um espírito dos maretos, né? Não, E você é assim nossa. espero. Você é nossa, não vai embora, não. Não vai embora, não. Você é muito jovem e tem muito trabalho aqui pela frente. Shirley, desde a colonização, olha que questão interessante. Desde a colonização das Américas por espanhóis e portugueses, a Uhum. igreja se empenha em converter os povos originários, os indígenas, ao cristianismo. Esses povos, naturalmente incluindo os Krenak, recebem algum apoio hoje da igreja ou de outras religiões nas causas que você defende em favor do seu povo? Olha, inclusive eu acho que esse é um ponto muito, mas muito assim, delicado, eu acho, de todo esse processo da colonização nos tempos que nós vivemos hoje. O meu povo sofreu muito na década da colonização com essa questão dos jesuítas, dos missionários, né, que queriam impor, né, a religião do processo da colonização na época, do cristianismo, toda, porque entendia que a nossa forma espiritual de lidar com a vida era uma forma totalmente satânica. Então, meu povo sofreu muito para poder é, é, se defender contra todas essas visões de entendimento de outros povos colonizadores no processo da colonização no tempo aqui. E o tempo foi passando, e essas questões ainda, não só no meu povo, mas também em outros povos, se tornam algo muito complicado, porque além das questões da colonização na época vindo, com todo esse cristianismo, essa forma também católica de lidar com a situação, agora a gente também tem que lidar com as situações dentro do lado evangélico, né? Porque a gente sabe muito bem que hoje, dentro do Congresso, né, em todas as pautas que diz respeito à questão da espiritualidade dos povos indígenas, a gente é muito criticado diante de muitas pessoas influentes no mundo da questão evangélica. Claro, não podemos falar que todos os evangélicos cometem atos totalmente cruéis dentro das comunidades, que a gente não pode generalizar, isso eu entendo muito bem. Mas a forma ao qual essas religiões de outras igrejas estão entrando dentro das comunidades está sendo muito massacrante, Afonso, porque estão fazendo uma lavagem cerebral muito grande em muitos parentes e eles acabam deixando de cultuar sua ancestralidade, de cultuar sua cultura tradicional para seguir essas vertentes, né? E aí acaba trazendo um conflito muito grande para dentro das comunidades, certo? Bom, na minha comunidade tem muitos Krenaks que seguem uma linha evangélica também, porque gostam daquilo ali, gostam do canto que é realizado ali. Porém, nós nunca tivemos nenhum tipo de problema, né, pautado nessa proibição de falar a nossa língua, ou de pintar o nosso corpo, ou de estar pintado, ou de usar nossos adornos dentro desses espaços. Mas eu trabalho numa articulação de mulheres indígenas do Brasil, que tem uma causa muito grande com muitas igrejas evangélicas, com o povo guarani, no Rio Grande do Sul, no Pantanal também, com a Jaque Aruanda, que é uma das amigas que eu tenho, assim, que a gente trabalha muito dentro dessa pauta da violência da mulher. Dentro do povo dela, esse fato das igrejas evangélicas estarem entrando dentro da comunidade está trazendo muito conflito. Então, nós estamos tendo aí anciãs sendo queimadas vivas, amando, né? Amando dessas pessoas que vão para dentro das comunidades e fazendo esse lavagem cerebral dentro dessas questões da religião. Então, muitas das anciãs do povo da minha amiga Jacaruanda não está conseguindo avançar com a questão cultural, sabe? Concreta, assim, verdadeira, porque está sendo ameaçada.
uma violência muito grande, sabe? Dentro dessa ação diz respeito à questão da religião. Porque o povo entende que nós não podemos ter a nossa espiritualidade. E a única coisa que eu quero ver é ver minha amiga chegar perto de mim e falar assim: Chico, graças à força da terra, o meu povo está em paz. As anciãs estão em paz. E é recente isso, a gente recebe denúncias 24 horas por dia sobre isso, principalmente de dentro do cultural ancestral do povo dela sendo queimado. Pois não foi só uma anciã que foi queimada, foram dois queimados vivos, sabe? Espancados até a morte. Então, está tendo muito isso, sabe? Porque aí se torna algo crucial para essas pessoas desses espaços, dessas religiões totalmente corruptas, de tomarem o território desse povo, deixando eles com medo e fazendo com que eles abandonem o território e aí fique ali o território para o agronegócio. Nós Muito estamos, sério. nós estamos conversando no programa Conviver de hoje com Shirley de Jucurnan Krenak, que é líder indígena do povo Krenak. Eu quero pedir licença à nossa entrevistada para registrar aqui e agradecer a participação no programa Conviver de hoje, na produção Admir Serrano, pela ordem alfabética, Admir Serrano, Alex Monteiro e Fábio Bettinassi. No apoio à produção, Regina Prata. Na divulgação, Silvana Zandomeni. Nos trabalhos técnicos, Jefferson Carvalho e Rogério Palma. Na edição, Edi Pontes. Na apresentação, Afonso Moreira Júnior. Supervisão de Júlio Sena. Shirley, nesse cenário que você colocou, e que é desconhecido da maior parte das pessoas, as pessoas imaginam, tá todo mundo lá nas tribos, tal, adorando os seus ancestrais, os seus deuses, se alimentando dos alimentos ali que são tradicionais naquela cultura. A gente não imagina que esse massacre realmente que você está contando esteja acontecendo. É muito justo e muito necessário que você faça essas colocações. E a pergunta aqui é a seguinte: e a tecnologia e a conectividade, elas influenciam positivamente ou negativamente as comunidades indígenas? Você acha, Shirley, que essa tecnologia está realmente, de alguma forma, ajudando as tribos ou causando um efeito absolutamente contrário? Afonso, é uma discussão também muito boa falar sobre a tecnologia, né? Porque quando nós falamos de... Eu gosto sempre de estar falando o seguinte: quando nós falamos de tecnologia, a gente está falando de biodiversidade, né? Porque nós estamos aqui, você está em São Paulo, eu estou aqui em Minas Gerais, e nós estamos nos conectando através de um celular, da tecnologia, mas na verdade a gente está se conectando através da biodiversidade, porque a tecnologia e tudo que nós temos dentro da ciência, dentro da questão tecnológica, dentro de tudo que envolve, né, a nossa perspectiva de vida, vem da biodiversidade. Então, até que ponto nós estamos sabendo utilizar a nossa biodiversidade? Porque quando a gente pega num celular para se comunicar, desse celular vem o minério, vem a terra, vem a água, vem tudo que envolve uma energia sagrada da terra. Então, de que forma a gente está utilizando parte da terra 24 horas por dia, né? Eu acredito que não está sendo nada fácil para nós, povos indígenas, lidar com todo esse avanço tecnológico, certo? Porque é algo novo para nós. Mas, dentro desse processo de estar buscando nos adequar a essa forma tecnológica de utilizar a nossa biodiversidade de uma forma totalmente consciente, nós estamos indo bem. Nós estamos indo muito bem. Porque nós estamos mostrando para o mundo todo que a gente tem noção do que é trabalhar a tecnologia, porque a gente sabe de onde ela vem. Então, tem muita gente que nos critica.
Olha Krenak ele com o celular. Olha Krenak, ele tá com a câmera fotográfica na mão, ó, já tá deixando. Aliás, é aculturado, queridos. Sinto muito. Aculturado é o povo não indígena, que utiliza um celular para atacar outras pessoas, que utiliza o celular para postar algo totalmente insuficiente para o nosso andamento como ser humano para a vida toda. Mas nós estamos mostrando que mesmo diante da tecnologia vinda da nossa biodiversidade, a gente segue adiante levando todo o processo histórico de luta e mostrando para o mundo todo que eu ainda continuo falando a minha língua sagrada. Eu ainda continuo cantando os meus cantos sagrados, mesmo com o celular na mão. Será que a sociedade não indígena tem entendimento, mesmo com o celular na mão, do que é ancestralidade? Do que é história ancestral? Porque o que nós estamos fazendo com a tecnologia é isso, mostrando para o mundo todo a nossa história, a nossa luta e levando adiante muitas ações que diz respeito à proteção da nossa terra sagrada. Eu entendo dessa forma, porque eu converso muito com os jovens e vejo a juventude indígena dando um banho nas redes sociais, né, mostrando o que está acontecendo na sua comunidade. Hoje nós temos artistas, comediantes, né, que utilizam, né, da crítica, da comédia, né, dentro dessa amplitude midiática da tecnologia, para mostrar e fazer altas críticas, né, do mundo não indígena dentro dessa questão cultural que nós vivemos hoje. Shirley de Jucurnã Krenak, líder indígena do povo Krenak. Nosso programa vai chegando ao final. Uma grande alegria tê-la aqui conosco no programa Conviver de hoje. E nesses 2 minutos que nos restam, eu peço a você que encerre essa nossa breve reunião, mas que foi tão produtiva, com a oração do seu povo, do seu coração. Então, Afonso, eu vou fazer um canto que a gente realizou no projeto Sons que Curam, que foi lançado em Brasília. E o projeto Sons que Curam vai estar aí em São Paulo. O lançamento vai acontecer dia 20, junto com outras artistas maravilhosas, ativistas, né, que foram totalmente impactadas pelo crime da mineração. E a gente se uniu, está aí unidas, para poder levar adiante esse trabalho maravilhoso. Então, do dia 20 de janeiro até o dia 20 de fevereiro, essa exposição vai ficar aí em São Paulo. E dentro do trabalho Sons que Curam, tem uma música maravilhosa, que é uma oração da Montanha Sagrada. Quando eu subo as montanhas sagradas, eu falo com o grande mestre. Eu sinto a terra, eu sinto o vento, eu sinto a água correr dentro de mim. Katimu iupi, Katimu iupi, a minha mata cru, a minha mata cru, Quina querer, Quina querer. Programa Conviver fica por aqui. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Você acompanhou Programa Conviver.